da irmã Yara, e foi um amor que nasceu, e hoje, a hora que eles chegaram aqui à tarde, eu e o Luiz Carlos pudemos ver que parecia que fazia muitos anos que a gente já se conhecia. Isso é o amor de Deus. Ele faz que esses laços se aproximem, o Senhor faz com que esses laços sejam grandes no nosso coração, de modo que as pessoas que às vezes a gente nunca viu, passam a fazer parte da nossa vida. Então, vocês é muito bem-vindo. Então, está aqui Luiz Lauro, radialista. Eu perguntei para ele, você é pastor, como eu devo te apresentar? Ele falou, me apresente como evangelista. Ele é evangelista do Senhor. Muito bem-vindo, bem-vinda, Yara, tá? Que Deus abençoe, que você seja poderosamente usado nas mãos do Senhor, vocês dois, tá? Então, o nosso microfone está aberto para você. E Deus abençoe o que você quiser falar da Yara, contar a história dela, né? Que Deus abençoe. Vamos estar orando novamente. Senhor nosso Deus, nós vamos agora passar para a palestra, Senhor. E nós queremos, ó Deus, entregar esse casal nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor trouxe eles aqui para falar conosco. Por isso, usa, Senhor. Usa teu servo, a tua serva, Senhor, para edificar a tua igreja aqui, Pai. Abençoa a nossa vida, Senhor. Abra o nosso coração, afofa, Senhor. Tira tudo que impeça, para que nós não possamos ouvir a Tua palavra, mas que a Tua palavra entre, penetre e faça diferença na nossa vida. Usa, Senhor, esse casal, em nome de Jesus. Amém. Tá bom. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Alegria muito grande, hein, gente, de estar aqui com vocês nessa noite. Quem nunca ouviu falar meu nome? Todo mundo, né? Ninguém. Ou quem já ouviu falar? Deixa eu ver. Já ouviu, alguém já ouviu. Quem nunca tinha me visto também, ninguém nunca tinha me visto, né? Eu quero agradecer a Deus muito por estar aqui, nos louvores que nós já tivemos. Eu sou de pertinho daqui, eu sou mineiro. Eu sou de Monte Belo. Já ouviram falar, não? Já? Repete comigo assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe que nós viajamos o Brasil inteiro falando para casais, e um dia em Serra Negra, lá no Hotel Montreal, eu fui falar essa frase, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu disse, se alguém mentiu, não alegrou para vir aqui, fala comigo na hora do café. Acredita que 4 homens chegou na hora do café e falou, olha, eu vim aborrecido, eu não queria vir, mas convidaram para vir aqui, eu vim, mas eu não alegrei não. Agora que eu estou pensando, eu menti aquela hora que eu falei. Mas a graça de Deus é tão grande que quando Ele vê alguém verbalizando, Ele abençoa o coração da gente. Porque não sei quem te convidou para vir aqui, não conheço ninguém. Cada coração tem um anseio, tem uma expectativa, tem uma necessidade. Eu não sei qual é a sua. Eu ouvi a oração da irmã, nós viemos aqui apenas lembrar algumas coisas que na caminhada da vida a gente esquece. Repete comigo assim, ó. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Esse salmo é o salmo da nossa vida. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. É o Salmo 126. Às vezes as pessoas só andam e choram, mas não semeia. Você vai andando e chorando, mesmo andando e chorando, a gente tem que semear. Nós somos fruto de semeadura que veio no nosso coração um dia. E nós sempre podemos fazer um pouco mais. O Salmo 126, porque o Senhor mudou a nossa sorte. Lá em Campinas, eu moro lá há 48 anos, tem um hospital que cuida de criança, chama Boldrini. E lá um menininho de 12 anos fazendo quimioterapia, a mãe com ele, lá tem um lugar para a família ficar, passou um bombeiro. Tem algum bombeiro aqui? Não. Tem bombeiro aqui? Alguém que tem parente bombeiro? Conhece bombeiro, pelo menos? Conhece? Bombeiro tem um capacete que brilha, é de metal aquele capacete para evitar a queda na cabeça, suporta, se não me falha a memória, até 400 quilos, alguma coisa que possa cair e não ofender a cabeça. E o bombeiro passou, a mãe viu o bombeiro passando, brilhou, o sol brilhou.
o capacete do bombeiro, mas não era só o capacete que brilhava, embaixo daquele capacete tinha um homem de Deus. Falou, moço, o senhor é bombeiro? Ele voltou, falou, moço, eu estou com um menino de 12 anos aqui, fazendo quimioterapia, está carequinha. Ele quer ser bombeiro. Tem dia que a minha fé vacila, que ele não vai voltar com saúde, mas eu queria tanto que o senhor tirasse uma foto com o meu filho. Ele queria ser bombeiro. O senhor tira uma foto com o meu filho? O bombeiro fala uma frase para ela que eu carrego comigo para nunca mais esquecer. Nós sempre podemos fazer um pouco mais. Fala assim comigo. Nós sempre podemos fazer um pouco mais. O bombeiro falou para ela, minha senhora, me dá uma calça e uma camisa do seu menino. Só tem. A mulher foi lá naquela roupa simples, aquela sacola de lona surrada, pegou uma calça e uma camisa, quis esticar, falou, não precisa passar não, pode dar aqui. Amanhã eu venho tirar uma foto com o seu menino, amanhã. E foi embora. Só que ele foi embora e foi na alfaiataria da polícia militar, mandou fazer uma farda para o menino. Imagina a emoção dessa criança, receber uma farda de bombeiro infantil. No outro dia ele pediu ordem para o comandante, ele chegou lá, mandou alguém levar a farda mais cedo, vestiu no menino, tirou o menino do hospital com autorização do médico, chegou com 5 caminhões de bombeiro, fez uma fumaça de gelo seco, fez uma simulação de incêndio, fez um barulho no hospital, subiu a escada Magiros, abraçou o menino, desceu com ele na escada, tocando sirene de todos os caminhões, fez uma foto, colocou do lado da cama daquela criança, a imunidade da criança melhorou. Nós sempre podemos fazer um pouco mais. Então nós vamos repetir o Salmo 126. Você vai fazer alguns gestos comigo e falar bem firme. Fala comigo, quando chegar, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você vai dar uma esticada, encher o pulmão de ar e vai pôr, alegre. Vamos ver como é que vai ficar? Então faz assim com a mão, ó. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Ô, gente, esse alegre pode ser mais forte. Só um alegre. Vai, 1, 2 e... Pensa bem, um sábado à noite, com tantas tempestades e turbulências, nós estamos aqui ao lado do cônjuge, da esposa, do marido, para adorar a Deus. A gente podia ir embora agora só de ver essas crianças aqui, um menininho fechando o olho, o outro batendo no palmo aqui, parece o meu neto. Senta, mãe, senta, pai, comandando o louvor aqui. A gente já está abençoado, mas que Deus possa usar a nossa vida nessa noite. Eu falei para vocês, nós seríamos o último casal que poderia estar aqui falando para casais. Casamento perfeito e família perfeita é igual montanha azul. Só existe quando você vê de longe. Não é? Casamento perfeito e família perfeita é igual montanha azul. Só existe quando você vê de longe. Eu vim dirigindo, olho para o lado de Ribeirão Preto, você vê que as montanhas azul. Você chega lá perto, não é nem azul. Tem toco, pedra, espinho. O que faz a diferença é o livro de Eclesiastes, o cordão de 3 dobras. Se Cristo está nele, ele vai prosperar. Então nós estamos aqui para falar também que não tem casamento perfeito. Que não tem casamento tão ruim que não dá para ser consertado. Que não tem casamento tão bom que não dá para ser melhorado. E que não tem dor de uma separação do passado que Cristo não consiga trazer bálsamo e mel para esse casal. Nós temos andado demais. Rodado o Brasil. Semana que vem eu vou estar em Jundiaí, depois eu vou estar em Mogi das Cruzes. Nossa agenda é extensa. Eu falo muito das igrejas católicas. Um mês atrás eu estive no Liceu Nossa Senhora Auxiliadora em Campinas, pela 2ª vez. Tinha 310 casais numa vigília e nós fomos falar para os encontristas de casais. A minha origem, estudei no seminário franciscano e agustiniano em Muzambique, em Ribeirão Preto. Eu sou o 15º filho do meu pai. Nós somos em 20 irmãos. É pouco porque meu pai ficou doente com 60 anos, parou de ter filho. Eu falei 20, vocês acharam só, né? Então eu sou o 15º filho. Nós somos em 13 homens e 7 mulheres. 66 deu uma seca muito grande em Monte Belo. Meu pai plantava arroz, milho, para o gasto. Tinha um sítiozinho pequeno. E me mandou para o seminário para estudar, não tinha escola lá. Minha mãe sonhava que eu fosse padre. Foi muito importante na minha vida, todo o tempo de seminário.
que eu tive 7 anos quase no seminário. Na época da decisão, o padre entendeu que minha vocação não era para sacerdote, mas eu poderia falar. E eu mudei para Campinas, o papai doente em 68, dia 18 de dezembro de 68, o papai faleceu em Campinas. E eu não sabia o que eu queria ser na vida. Eu levantava cedo, queria ser pedreiro, meu sonho, eu amo negócio de pedreiro, de construção, como é que faz uma coluna. Eu vou naquele shopping assim, fico olhando como é que pode alguém subir naquela altura e rebocar, lá em cima no teto, é um dom que Deus deu. Eu queria ser pedreiro, depois eu queria ser caminhoneiro, no outro dia eu queria ser carreteiro, depois eu queria ser jogador de futebol, depois eu queria ser apresentador de programa, igual o Zé Bétio na Record, um programa que tinha. Eu não sabia o que eu queria ser na vida. Aí eu fui ajudar a carregar a caixa de som no show do Chico Anísio, do Roberto Carlos, 68, 69, e eu tinha um sentimento muito ruim no coração, demais. Tinha uma inveja lascada, porque eu não tinha dente, quase. Lá em Minas, onde eu morava, não tinha dentista. Tem dentista aqui hoje? Aqui não, tem algum dentista? Tem. Lá em Minas é o seguinte, no antigamente, hoje trata os dentes, igual tratou os meus, graças a Deus, mas lá em Minas dói, arranca, dói, arranca, dói, arranca, dói, arranca. A primeira vez Deus dá, a segunda vez Deus dá, a terceira vez tem que comprar. Eu tinha falha de dente, punha a mão na boca com complexo, o pessoal me chamava de mineirinho caipira. Eu encolhia de vergonha. O mundo fala que todo mineiro é caipira, que todo português é burro, que todo nordestino é cabeça chata, que todo paraguai é falso, que todo boliviano é traficante de cocaína, que todo mundo que tem tatuagem já foi bandido, mas Deus não olha a cor da pele, Deus olha o coração da gente. Você é mineiro, pernambucano, igual meu cunhado, amoroso, abençoado do Nordeste, querido cunhado que eu tenho do Nordeste, é tudo rótulo que Deus tira da gente com a graça dele. Aí eu queria cantar, mas não sabia cantar, eu sou desafinado demais. Eu vi eles louvando aqui que a minha casa seja um pedaço do céu. Quando você falou um pedaço do céu, parece que eu vi um pedaço, estava afinado, estava lindo. Eu tinha inveja dos artistas que eu apresentava. Chitãozinho Chororó, Milionário Zé Rico, Trio Pai. Eu era o homem que apresentava. Aí um dia o Chico Anísio foi fazer um show em Campinas, novo ainda, vocês não tinham nascido, acho que ninguém tinha nascido aqui, deixa eu ver. 45 anos atrás, poucos tinham nascido. Eu escrevi um verso, o Chico Anísio contou a história dele, com C. Ceará, céu claro, chuva, carinho constante, cegonha, Chico, Ceará, tudo com C. O pessoal ficou olhando para o Chico. Falei, gente, eu não sei cantar. Eu vou escrever minha vida com M. Porque eu sou de Monte Belo, mineiro, migrante. Minha mãe chamava Maria, meu pai Marcelino. Eu nasci no meio do mato. Falei, maravilha, tudo com M. Tudo com M. E eu aprendi a tocar, eu vi ele sentar no teclado, se eu sentar lá, só sei tocar assim. Oh, Minas Gerais. Só aprendi, nada mais. Eu aprendi a tocar só isso. Oh, Minas Gerais. E Campinas, naquela época, 69, tem algum mineiro aqui? Não, só eu. Tem algum mineiro? Tem. Campinas é uma cidade hidromineral, tem água por baixo, mineiro por cima, está assim de mineiro. Ó. Eu chegava lá, tocava, oh, Minas Gerais, e contava a minha história. Eu não percebia, quando eu falava aquilo, no coração de muita gente, existia alguma coisa. Vou lembrar um pedacinho, é assim, ó, verdadeira minha história, tudo com M. Monte Belo, Minas, meados do mês de maio, matrimônio, marido Marcelino, mulher Maria. Marcelino matuto, madrugador, moralista, meu mestre, meu maior motivador. Maria, minha mãe, mãe maravilhosa, mamei muitos meses, minha mãe Maria mostrou minha meta, mas Monte Belo, Minas, 1968, muitos momentos miseráveis, maus momentos, mas muito marcante, motivei meus muitos manos mutuamente, me mandei, migramos. Monte Belo, Minas, menor município, monótono. Metrópole, maior município, movimentado, meditei meus momentos, marejei minhas mágoas, mas mesmo marginalizado, menosprezado, mantive-me motivado. Fala comigo, melhorar, melhorar, melhorar. 1969, meu momento maior. Manipular microfone mostrou minha meta, mostrou minha missão. Microfone, música, microfone, mulheres, milhares me motivaram, multidões. Mineiro moreno, memória maravilhosa.
Mirei meus maiores mitos, mirei meus maiores mestres, marchei. Minhas mágoas mínimas, minha maior meta, minha maior missão, melhorar meus modos, meu meio, meu mundo. E comecei a declarar o AUM naquela cidade, conheci o Silvio Santos, mas antes de conhecer o Silvio Santos, eu conheci uma pessoa muito mais importante do que o Silvio Santos. Trabalhei com ele 27 anos, mas muito mais importante do que o Silvio Santos. Está aqui do meu lado, ó. Yarinha. Pensa num casal diferente na Terra. Você vai embora hoje e fala, ó, eu nunca vi um casal tão diferente daquele jeito. Tudo que a gente pensa é diferente um do outro, tudo. Só Jesus que nós servimos igual. O gosto, tudo, música, tudo. Como é que pode Deus pegar um mineiro? É para casais, eu não ia nem chamar, eu estou meio aborrecido com ela, viu, queridos? Nós íamos voltando de Belo Horizonte, num congresso de casais, estou bravo. E passou na televisãozinha da Azul, lá, aquele negócio lá, aquele Eduardo Campos que caiu no avião lá, né? E apareceu a viúva dele triste. Eu perguntei para ela, falei, bem, olha lá, ó. A mulher está viúva, chorando até hoje. Falei, bem, será que se eu morrer primeiro do que você vai chorar muito? Ela falou, lógico, bem, você sabe que eu choro por causa de qualquer besteira. Falei, meu... Não, calma. Essa é Yara. Eu sou mineiro do meio do mato. No dia 15 de agosto de 75, eu fui numa festa de aniversário de uma vizinha da minha mãe, em Campinas, cansado, suado, trabalhava demais, vendia bala com a perua Kombi, vendia carne do baú. Mamãe estava viúva, papai faleceu lá, eu trabalhava demais para ajudar a tratar dos irmãos menores. Sei o que é uma mulher viúva arrebentar pipoca e fazer um café ralo para dar para os filhos. Sei o que é uma mulher fazer um omelete com farinha de trigo e pôr pó real para crescer e dar um pedaço para cada um. Conheci a Yara. 2 faculdades, a Yara tem 2 pós-graduação, a Yara tem uma extensão universitária pela Unicamp, dedicada, estudiosa. Eu, mineiro, sem estudo, imagina só fiz o básico no seminário. 2 meses de namoro me levou na casa de uma tia dela. Chegou na casa da tia dela, eu fiquei olhando como é que aquele negócio estava em cima da mesa para tomar café. Olhei assim, a xícara de boca para baixo, nunca tinha visto xícara de boca para baixo. Vocês vão dar... Porque minha mãe já fazia o café no meio da chaleira, adoçava e já punha para a gente uma canequinha de Smart Agate, assim, você já bebia o café. Olhei assim como é que era, virei a xícara, ela virou, ficou quieta, eu peguei, pus o café, bebi, margoso que nem fel. Fiquei quietinho de vergonha, namorou. E eu esqueci de pôr açúcar, tinha que pôr açúcar o café. Ela pôs o açúcar, foi mexer, ficou dem. Enquanto ela fez dem, eu comi 6 pão de queijo da mesa da mulher. A tia dela olhando para mim. Ela acabou de tomar o café e enxugou assim. Olha eu. A tia dela olhando para mim. Passaram-se 40 anos. Vamos fazer agora, dia 20 de novembro. Com tempestades, gente de todo tamanho. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, não para ensinar, mas para lembrar algumas coisas que o casal pode caminhar junto. Porque Jesus é o transformador. Ele transforma a mulher palpiteira, mandona. Não estou falando que é o seu, estou falando que... Calma, estou falando que ele transforma. Mulher que quer mandar no marido, quer ser mais do que o marido, Deus transforma numa mulher companheira. Companheira é aquela que acompanha. Jesus transforma marido também. Transforma. Jesus transforma marido mentiroso, infiel, viciado em baralho, alcoólatra. Ele transforma no marido que ama e que respeita a mulher. Esse sou eu que ele transformou. Por isso que eu estou aqui nessa noite, para falar que ele transforma. Mas pensar de formar um filho, né? A gente pensa em faculdade, mas eu falava formar vem de forma. Porque Deus forma. Vem aí fora, o pai quer formar na faculdade. O mundo pode deformar. A família reforma, mas só Jesus transforma. Só Ele transforma. Eu vou passar o microfone para ela. Nosso diálogo, eu falo um pouquinho, ela fala um pouquinho. Ela tem mais preparo acadêmico do que eu, muito mais. Mas faz 40 anos que nós estamos juntos. E Deus tem nos abençoado.
Foi interessante. Não, fala no meu, eu agradeço. É um só, senão a gente perde a dinâmica. Obrigado do teu carinho, viu, meu amado? Eu tenho medo dela pegar e não devolver. Mas a gente está aqui hoje, cada lugar que a gente vai, porque o sorriso nos ajuda a encarar a vida diferente, né? Eu fui em Caconde, num cinema fechado à noite, à tarde, fiz 2 palestras lá, e cheguei em Caconde, pertinho aqui, né? Cheio de gente. E muitos homens vão no encontro de família, eles acham que você vai danar com eles, enfiar o dedo no nariz deles. Eles já ficam com o braço cruzado, esperando. Uns fumando na porta, jogam o cigarro para entrar, e entra, fica esperando, se armando lá dentro dele para rejeitar o que você vai falar. Pensou que eu cheguei e falei, gente, eu queria chamar minha esposa, eu queria chamar minha Yarinha, queria avisar vocês, os homens tudo olhando para mim. Quando a gente era pequeno lá em Minas, aquele monte de filho, meu pai dava uns conselhos para nós. O pai falava, meus filhos, quando vocês for casar, meu filho, não casa com mulher muito bonita não, meu filho. Quando vocês for casar, casa com mulher um pouco mais feia. Porque beleza acaba, mas feiura aumenta, meu filho. Não é o seu caso. Então eu quero dizer que a Yara é um doce de criatura. Nós vamos falando um pouquinho de cada vez. Eu vou passar o microfone para ela. Nós nunca sabemos o que nós vamos falar. Nós dirigimos, orando, ela orou na viagem. E Deus possa... Só quero te dizer uma coisa, para você guardar essa frase. Antes de passar o microfone para ela. Não concentre naquilo que te fez sofrer. Não concentre. A nossa tendência, lá em Minas, onde eu morava, tinha um ditado que falava, tem tanta coisa na vida, tem uma que me entristece. Quando eu acerto, ninguém lembra. Quando eu erro, ninguém esquece. Vou passar para ela. Deus abençoe sua vida. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui. Cada convite que nós recebemos, nós sabemos que é o Senhor Jesus que está nos enviando. Não é só por causa de Jesus que nós estamos aqui. Não é porque o Luiz Lauro falou do meu currículo aqui, que eu estudei, que eu sou dedicada. Não é por isso. É porque um dia Jesus escolheu o Luiz Lauro. Primeiro foi o Luiz Lauro que Jesus chamou. E o Luiz Lauro aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E eu fiquei olhando para a vida do Luiz Lauro. E aí a Bíblia que eu lia era a vida do Luiz Lauro. Eu até tinha uma Bíblia na minha casa, mas eu não lia. Eu achava que só a Bíblia aberta já ia abençoar a minha casa. A Bíblia é a boca de Deus. Ela só vai falar comigo se eu ler a palavra. Então aí Deus fala comigo. E fala mesmo. Porque Deus falou com o Luiz Lauro antes, bem antes dele se converter. Um dia ele tinha bebido muito. A gente estava indo daqui do Lake City. Nós tínhamos uma propriedade aqui. E ele tinha bebido muito. E até uma parte do caminho ele foi dirigindo, depois ele passou o volante para mim, e eu cheguei até em casa, e ele não lembra como ele chegou. Ele disse que ele queria escutar o que a gente conversava, mas a bebida não deixava, mas a gente não conversou. Na verdade, era a bebida que estava deixando ele alucinado. Mas no meio da noite, ele acordou e ele abriu a palavra de Deus. Pode ficar à vontade, vou ficar em pé só para ficar perto do teu lado. Tá bom, melhor sentar. Porque você vai escutar. Você está brincando. Aí ele abriu a palavra de Deus e estava lá para quem são os ais, para quem são os desesperos. Agora você quer falar o versículo inteiro? Tá. Provérbios 23, 29. E ele falou no outro dia para mim que ele tinha lido aquilo. Mas ele não sabia aonde. Ele não sabia o endereço. Mas Deus falou com ele. Porque Deus fala com a gente na hora que a gente precisa. Ele abriu a Bíblia e Deus falou com ele. Então, mesmo quando a gente não é fiel a Deus, Deus cuida de nós. Mas ele tinha um propósito para mim, com o Luiz Lauro, para falar para casais. Não porque nós temos um casamento perfeito, mas porque nós nos colocamos diante de Deus e falamos, eis-nos aqui. Nós estamos aqui para poder falar para as pessoas algumas coisas que aconteceram na nossa vida, para que não aconteça na sua. Para que você possa preservar a sua união dentro da sua casa. Então, quando eu nasci, 8 meses depois, o meu pai faleceu. E eu fiquei órfã de pai. Então, eu não vi o modelo de pai dentro da minha casa. Era só a minha mãe, que era a organizadora, que comprava, que vendia, que construía. Meu pai não deixou nem a aposentadoria, ela tinha que trabalhar para sobreviver e cuidar dos filhos, e era ela que mandava. E aí eu casei. E aí eu queria mandar no Luiz Lauro. Ele não obedecia, gente, mas eu mandava. Então, muitas vezes, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente quer
ser, às vezes, um pouco mãe do marido. E a gente não é mãe, a gente é esposa. E às vezes a gente fala assim, sua mãe não te consertou, eu te conserto. Então ele falou aqui que ele saiu da casa da minha tia limpando a boca na camisa, no paletó, não mudou nada, 40 anos de casado, gente, ele continua o mesmo. Mas Deus me deu um coração renovado hoje para não ligar para as pequenas coisas. Então, muitas vezes, quando a gente se casa, porque a gente tem alguns sonhos, e a gente faz lá um desenho do marido e o marido da esposa. Mas, quando a gente casa, cada um traz dentro da sua mala algumas culturas, algumas maneiras, algum jeito de ser, e que não vão ser dissipados. Um dia pode mudar, se Deus achar que é bom ser mudado. Senão, ele pode mudar outra pessoa. Então, algumas coisas ele não mudou no Luiz Lauro, mas ele mudou na minha vida. E muitas coisas ele não mudou na minha vida, mas ele mudou no coração do Luiz Lauro. Mas é porque a gente tem buscado a palavra de Deus, a gente tem buscado o ensinamento do Senhor. E nós entendemos que o casamento, às vezes a pessoa acha que o casamento é um contrato civil. Ele é também, mas ele é projeto de Deus. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, assim, idoneidade como que a gente pode fazer o significado? Isso eu ouvi numa palestra da Edmé Williams. Ela disse que a mesma coisa que o homem é o caminhão e a mulher é a direção do caminhão. Então, o caminhão sem direção, ele fica meio sem rumo. E a direção sozinha também não vai para lugar nenhum. Então, nós temos que formar um conjunto. A gente precisa compreender o outro. A gente precisa entender como que o outro vive. E eu preciso fazer tudo, eu preciso fazer tudo que agrade o Luiz Lauro. Sabe por quê? Nós somos uma só carne. Se eu fizer uma coisa ruim para ele, eu vou sofrer também. Então, no dia a dia, às vezes é difícil. Eu brinco que eu rosno para ele de vez em quando. Eu rosno, mas eu posso pedir perdão. Eu posso me arrepender e eu posso abandonar a minha maneira de ser. Se eu pedir, o Senhor tira. Ele tira aqueles resquícios do passado, aquelas coisas que você aprendeu dentro da sua família, as desavenças. Quantas pessoas vêm de família desestruturada? A minha não era desestruturada, mas o meu pai faleceu. Então, quando a gente não tem a figura paterna, a gente não entende muito bem o que é o casamento. Mas a minha mãe me ensinou que eu tinha que respeitar o Luiz Lauro. Ela me ensinou isso. Por um bom tempo eu não respeitava muito, gente. As pessoas falavam do Luiz Lauro e eu ajudava a falar também. Falava mal. E ele era radialista, ele era um homem público, ele era paquerador. Ele paquerava várias pessoas na minha frente. Entristecia meu coração. Hoje, Jesus deu Manassés para mim. Ele me fez esquecer. A gente só lembra para dizer que mesmo que tenha acontecido coisas ruins no teu casamento, Jesus pode transformar. Ele transformou a nossa vida. Mas um dia, num retiro de casais, num retiro por ocasião do carnaval, uma pessoa estava falando sobre bênção e maldição. E a nossa boca, a gente lança bênção, mas a gente pode lançar maldição sem saber. Às vezes é sem saber. Porque o inimigo, ele está ao derredor. Ao redor estão os anjos, mas ele está ao derredor. Ele espera você dar uma deslizada para ele te atacar. E um dia eu estava bastante triste. Eu estava triste, arrumando as roupas do Luiz Lauro, e veio uma palavra, que até acho que de uma música ou de um desenho animado. Aí eu fiz assim, deixa estar, jacaré. A sua lagoa vai secar e você vai vir pedir água na minha. E a lagoa secou, gente. Só que eu não sabia que a lagoa era a mesma. A lagoa dele, nós não somos uma só carne, a água era a mesma, para mim e para ele. Quando secou a lagoa, secou para os dois. E eu só pude pedir perdão para o Luiz Lauro depois que secou a lagoa, depois que a gente conheceu o Senhor Jesus como Salvador, eu pude pedir perdão, me arrepender daquela palavra que eu disse. Uma maldição, eu coloquei uma maldição, não falei para ele, mas o inimigo tomou posse disso. Então, eu pude pedir perdão. Então, a lagoa é a mesma. Agora, hoje nós temos uma lagoa cheia de água viva que vem direto do trono da graça para a nossa vida. E Ele tem nos abençoado. Falo agora, Dan? Fala depois. Eu fico imaginando a Yara falando, quando eu chamava ela no começo, ela tremia. E Deus foi colocando no meu coração que o meu testemunho como
sozinho, não tinha como eu pregar. Porque aqui vocês nos conhecem muito pouco, né? E tem como mostrar alguma coisa? Eu falei que eu não queria internet, mas tem como? Você tem internet aí? Não. Tem? Acha para mim, eu vou pedir para mostrar uma coisinha aqui, falar no ouvido dele, que eu queria muito mostrar. Vai ser lá em cima? Vem cá um pouquinho. Eu quero mostrar só 4 minutos, senti no meu coração de mostrar. E Arinha, vai com ele para você mostrar lá. Você sabe qual é, bem? Mostra lá para ele. Hã? Não, o outro, que está com as crianças de bicicleta. Eu queria mostrar, porque quem não nos conhece de longe, não imagina as tempestades pelas quais nós já passamos juntos. Quando ela falou sobre que eu bebia demais, teve uma fase da minha vida, quando eu trabalhei com o Silvio Santos, eu acertei meus direitos, eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho que era ter um pesqueiro. Aí um rapaz aqui de Mococa, da época, da imobiliária Dinâmica, chamava acho que Paulo da Dinâmica, ele me mostrou uma fazenda aqui em Mococa, São José do Pardo, que era acho que do Barreto, do Banco F. Barreto. E eu comprei aquela fazenda, com tudo que eu tinha, parcelei anos, aqui entre São José e Mococa, chamava Santa Querubina, chamava Lake City. Hã? Você foi pescar? Foi lá? Eu fiz uma piscina, assim, que eu nunca vi na minha vida, que loucura. A piscina, ela tem 80 de comprimento, tem um poço artesiano que dá 30 mil litros por hora, fiz 12 represas, asfaltei a fazenda inteira, ela fez um curso de pós-graduação no Senac, eu tinha quase 100 toneladas de tambaqui, trouxe Sérgio Reis, Doris Guiz, Rio Negro Solimões, todos os grandes artistas aqui. Mococa vinha 4 perua pegar funcionário para fazer o calçamento da fazenda. E a soberba é o princípio da queda. Eu sentava na piscina com um copo de uísque, mexia com gelo. Você lembra o tamanho que era aquilo? Quem foi lá sabe, era um negócio fora do normal. 70 alqueires, criava cavalos de corrida. Como é que pode um homem lutar tanto para conseguir o sucesso? Mas você quer conhecer um homem, você dá o dinheiro para ele. Você dá o poder para ele. Você quer conhecer mais ainda? Você tira. E eu comecei a beber. Eu não sabia que eu tinha o genes mudado do meu bisavô. O alcoólatra já nasce alcoólatra. O dia que ele nasce, ele já tem uma mutação genética no cérebro. O que é alcoólatra? Hoje eu faço na Ambev, na Balduco, na Copenhague, na Baterias Moura, na Católica, na Pastoral da Sobriedade, no Alcoólicos Anônimos. Eu faço palestras sobre o alcoolismo. Por quê? Porque eu fui aprofundando naquilo e ninguém entende nada sobre o que é alcoólatra, o que é latra, chocólatra, idólatra, alcoólatra. O latra é um sufixo grego que significa você se escravizar por alguma coisa mais fraca do que você. Porque o grego é por símbolo. O grego, a palavra latra no grego, não pensa que eu sei grego não, nem português eu não sei direito. Só sei essa palavra. Nós falamos, fala grego, fala nada. Só sei que latra significa escravidão. A Xuxa, fiz show com ela anos que eu apresentava a Xuxa na IBM. Tinha que ter umas pastilhas de chocolate suíço que ela comia, senão ela não cantava. Idólatra não é só uma imagem. Você idolatra um carro, uma cortina, um sofá, um marido, um filho, uma esposa. Você idolatra. Eu idolatrava a minha propriedade aqui, ó. Ficava na piscina até o pescoço, água mineral aqui. Falava, quem que conquistou isso com 42 anos? Trabalhei feito um louco, mas eu conquistei. Eu sei o que eu fiz, olha que coisa, que tamanho de propriedade. E Deus não se alega da soberba. Deus foi tirando cada coisa. O que é a cruz? É onde Jesus morreu? Sim. Mas a cruz é quando não prevalece a tua vontade. Fui para Campinas, eu quero ser prefeito de Campinas, aí tinha sido eleito 2 vezes deputado mais votado, eu quero ser prefeito, disputei uma eleição, perdi para o PT a primeira em 88, ganhei o Jacó. Fiquei 4 anos trabalhando, ganhei do PT, mas não fui prefeito, perdi para o PSDB.
Deus foi cruzando meu caminho, cruzando meu caminho. Eu vou mexer com show, Deus cruzou meu caminho. Eu vou mexer com pesqueiro no interior, vou fazer turismo, ficar sentado vendendo peixe, eles vão levar o dinheiro. Deus cruzou meu caminho. Foi tirando tudo que eu tinha, até o dia que eu falei, Senhor, o que o Senhor quiser de mim, eu quero. Aos 44 anos de idade, vamos assistir esse filme de 4 minutos? Vamos assistir esse filme. Tem como você apagar aquela luz solar? Não. Você vai ver, esse aí. Vamos ver essa história. Eu e Silvio Santos. Você foi assim decisivo para que eu saísse de um simples gabinete, serviçal de gabinete, e fosse hoje um deputado estadual. A Constituição Estadual, até a presente data, aprovou dispositivo que garante assistência jurídica gratuita a quem dela necessitar. Isto favorece principalmente a mulher, que é vítima constante de violência no lar, no local de trabalho. Aí eu comecei a dar oportunidade para vários artistas. Mais aplausos, Zezé de Camargo. Deixa eu ficar no meio de vocês dois. Você é o Luciano. Zezé de Camargo, você é um grande compositor brasileiro. Sempre cantava sozinho. A gente fez 2 trabalhos sozinho, Luiz. E agora eu descobri o meu irmão no final de ano passado. Eu fui passar o Natal em Goiás e descobri o meu irmão mais novo que estava cantando. Então eu resolvi juntar o útil ao agradável e trouxe ele para fazer uma dupla comigo. E graças a Deus está o primeiro LP de Zezé de Camargo e Luciano. Você é o Luciano? Isso. Irmão de pai e mãe? Pai e mãe. Então tá bom. Sandy Júnior ainda bem novinhos. Aplauso para Sandy Júnior. Moacir Franco, Ronivon, Sérgio Reis. Enquanto eu mostro essa voz, olha aqui. Olha aqui. Eu tô aqui, deixa eu ver qual. Esse primeiro é ele aí, ó. Aqui, ó. Esse aqui sou eu. Né? Olha que beleza. Esse sou eu, aqui é o Sérgio Reis, ó. Lógico, né? Todos os artistas de prestígio pisavam no palco do seu Gilberto programa. Barros. Um sucesso incontestável de audiência. Na plateia, 1.200 pessoas. Sônia Abrão fazia parte do seu corpo de jurados e sentia de perto o grande sucesso do programa. Poder estar aqui no teu programa, ter esse privilégio de participar logo do segundo programa, assim, de cara, muito obrigada mesmo pelo convite. Estou curtindo demais. A vida boêmia, os horários loucos mexeram com a vaidade de Luiz Lauro. Muito brilho, glamour, status, dinheiro. Luiz Lauro, sua esposa Yara e seus 3 filhos, Vanessa, Luiz Lauro Filho e Fabrício, moravam nessa época em uma linda mansão. A vida era fácil? Dinheiro, sucesso, saúde? Não, a vida não era tão fácil. Luiz Lauro começou a beber muito, e o alcoolismo destruiu tudo que ele tinha conquistado. O grande e famoso apresentador se enterrava a cada dia na bebida. Dias e noites intermináveis. Cada gole destruía e afundava um pedaço do castelo de sonhos. Cada gole era um verdadeiro tiro no peito. A bebida fez Luiz Lauro deixar de brilhar. Ele saiu da Record, perdeu o programa por causa da bebida. Sua esposa e sempre companheira Yara também sentiu na pele todo o mundo desabar. A depressão e o desespero fizeram Yara comer cada vez mais, adquirindo a temida obesidade mórbida. O fundo do poço havia chegado. Nenhum contrato com as emissoras de TV, a depressão. Ele perdeu tudo: a mansão, o flat em São Paulo, a vida boa e tranquila, estabilidade financeira e amigos. Muitos que se diziam amigos também sumiram. Luiz tentou se reerguer. Chegou a apresentar um programa na Manchete, comprou um hotel fazenda, mas nada dava certo. A bebida havia destruído seus sonhos, havia destruído as realizações almejadas e alcançadas. Tudo era dor, desespero, desesperança e mais vícios. Em 1992, Luiz Lauro também era viciado em baralho. Jogo, bebida, tinha conquistado tanta coisa e perdido tudo. Devia para agiotas, para o banco, e a vida tão sonhada virou mesmo um pesadelo. A vaidade tão presente em sua carreira deu espaço a uma imagem irreconhecível.
A bebida fez Luiz Lauro não ser ele mesmo. E até ele diz que todos que bebem socialmente não necessariamente viram alcoólatras, mas todo alcoólatra já bebeu socialmente. E quando nada poderia ser pior, quando o chão já havia sumido, quando a escuridão tomava conta de seu olhar, veio ainda algo muito pior e até inimaginável. Luiz Lauro atingiu o céu, tornou-se estrela, brilhou forte e teve que enfrentar a escuridão. A vida já estava difícil e dolorosa o bastante. E veio mais um problema, mais uma situação insuportável. Algo que já levou embora outros grandes astros da TV brasileira. Que problema é esse? É difícil atingir o céu, fazer parte do céu e manter os pés no chão. Nem fazia história, né, gente? Vocês talvez não conhecessem essa minha história, mas eu nem ia mostrar. De repente apareceu aqui. E nessa época, 8 anos depois, eu fui fazer um exame de PSA. Deu alto o PSA. Demais, eu refuguei. Esperei mais um ano, foi a minha tristeza, porque eu não poderia ter esperado. Quando eu fui fazer de novo, o médico pediu uma biópsia. Eu questionei o médico, doutor, biópsia é suspeita de câncer. Ele falou, você está com a suspeita de um tumor de humano. Tirei 11 pedaços da próstata, fiz uma biópsia, vieram o resultado, adenocarcinoma Gleason 3.3. Adenocarcinoma, o nome que doeu na minha vida. Sem dinheiro, quebrado. Você quer saber quantos amigos você tem? Dá um churrasco. Quando a minha fazenda funcionava aqui, lotava de gente. Quer saber quem é teu amigo sincero? Na prosperidade você faz amigo. Na dificuldade você seleciona os amigos. O sofrimento mostra para você 3 quem. Quando você está quebrado e doente, mostra 3 quem. Quem sou eu? Quem é meu amigo? E quem é Deus? Veio o câncer, não tinha dinheiro, fiquei 3 meses esperando. Só que eu já tinha me convertido quando eu recebi a notícia do câncer. A igreja que eu congrego, fizeram uma vaquinha, fizeram uma campanha, me ajudaram a operar. Eu operei. Fiquei de fralda. 60 dias de radioterapia, aquele homem orgulhoso, vaidoso, fiz o Miss São Paulo 12 anos para o Silvio Santos, de repente, numa cama, urina de adulto, tem um cheiro de amônia insuportável, essa santa aqui trocando fralda no Luiz Lauro. Amizade churrasqueira acaba quando a brasa vira cinza. Os amigos feitos na alegria e na champanhe acaba logo. A amizade feita, as que eu tenho feito nesses 15 anos na igreja, na dor, no choro, na lágrima, porque toda família que eu conheço tem uma lágrima caindo e tem uma ferida sangrando. A minha também tem. Pensa que não tem, não. Mas vem cá, Yara, fala um pouquinho. A gente nunca sabe o que vai falar, mas Deus dirige. Muitas vezes as pessoas saem de casa para ouvir um casal falar, falam, acho que eles vão trazer uma receita, né? Uma receita de como é viver o casamento. E a gente não tem a receita, mas a gente tem o dono da receita, que é o Senhor Jesus. Que quando Ele entra na nossa vida, quando a gente entrega o nosso coração para Ele, quando a gente aceita Ele como Senhor e Salvador, Ele transforma. Porque o Luiz Lauro, muito tempo da vida dele, ele falava, eu não vou beber mais, eu não vou trair mais, eu não vou jogar mais. Às vezes eu falava para ele, por que você não fala para o espelho? Fala para o espelho o que você está falando para mim. Quem sabe você vai se convencer. Mas Jesus transformou, e um dia o Luiz Lauro chegou em casa, pedindo perdão, falou, hoje eu encontrei Jesus. E eu já não acreditava mais nele, falei, que bom, você estava procurando, você achou. Eu já tenho Jesus. Eu já tenho, olha lá, está ali, ó, pendurado. Porque o Jesus que eu conhecia estava pendurado. Era aquele que eu conhecia. Mas Deus conhece o nosso coração, e Ele tem misericórdia de nós. Mas eu fiquei olhando para a vida do Luiz Lauro, porque eu não acreditava mais. E aí eu vi a transformação na vida do Luiz Lauro. E eu lembro o primeiro dia que ele foi numa reunião, que ele ouviu o pastor falar assim, em Isaías 6, 5, 6. Eu era um homem de
de lábios impuros e que vivia no meio de um povo de impuros lábios. É isso, né? E aí o Luiz Lauro pediu para o pastor, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus, eu quero ser transformado. Só que ele teve uma experiência pessoal com Jesus, e ele veio contar para mim, mas eu não acreditava mais nele. Mas eu olhei para a vida do Luiz Lauro, e a Bíblia que eu li foi a vida dele. Porque eu vi uma pessoa, tudo que eu tinha pedido para Deus, que era um marido que me respeitasse, que fosse meu companheiro, eu tive depois que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Realmente ele foi transformado. Eu tinha passado por uma cirurgia, ele ficou do meu lado, cuidando de mim, logo na conversão, assim, dele. E aí um dia ele me convidou para ir numa reunião. Ele falou, vou ficar tão... eu falava, pega essa sacolinha para mim, pastor. Ele falava, amém, pastor. Amém. Eu falava assim, para virar crente está um passo. Porque eu não entendia o que era essa transformação. Mas depois eu senti o que era a transformação. E ele foi sendo transformado a cada dia. E aí ele me convidou para uma reunião e eu falei, ele está merecendo, eu vou. Eu vou para ele, porque às vezes a pessoa convida tanto a gente que fala, eu vou para essa pessoa parar de me chamar. Aí eu fui para deixar o Luiz Lauro alegre, porque ele estava merecendo, gente. Eu fui para alegrar o Luiz Lauro, e quem voltou alegre fui eu, porque Jesus voltou comigo. Porque Jesus, ele não invade a nossa vida, ele é educado. O inimigo invade, ele não pede licença, mas Jesus, ele espera você falar sim para ele. Ele espera você abrir o seu coração. Então, se alguém aqui hoje não conhece esse Jesus que a gente está falando, fala, Senhor, vai comigo na minha casa hoje. É hoje o dia. E ele vai com você. Porque ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai cear com você e você vai ter comunhão com ele. E ele vai transformando a sua vida. Então, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu era uma pessoa muito franca. Eu falava, eu sou franca. Eu tinha a síndrome da Gabriela. Conhece a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim. Eu achava que eu era assim. Eu sou franca. Falou, levou. Falou uma, leva duas, três. Eu era bate pronto. E aí eu descobri que eu não era franca, que eu era fraca. Então, eu tinha um problema muito sério, que eu acredito que aqui em Mococa não tem, né? Vou contar. E aqui não tem, mas tinha na minha casa. Eu tinha raiva da minha sogra. Eu acredito que aqui ninguém tem problema entre sogra e nora, mas lá na minha casa tinha. Era difícil conviver com a minha sogra, porque o Luiz Lauro passava na mãe dele para jantar antes de chegar na minha casa. E logo que a gente casa, a gente quer ser a principal na vida do marido. E o Luiz Lauro gostava mais da mãe dele do que de mim. Eu não queria que ele gostasse da mãe dele, gente. Imagina só. Não querer que o marido, que o filho goste da mãe. Mas quando a gente casa, a gente ainda não é mãe. Então, a gente quer que o marido olhe só para a gente, porque quando eu namorava, ele não falava da mãe dele. Aí, depois casou, queria ficar na mãe dele. E aí, eu não tinha o entendimento que, quando eu casei, eu tinha 23 anos, o Luiz Lauro 25, ele era mais tempo filho do que marido. Ele tinha mais tempo com a mãe dele do que comigo. É lógico que ele gostava de tudo que a mãe dele fazia. E ele falou, porque minha mãe faz isso, porque minha mãe faz aquilo. Aí, eu era franca, eu falei, por que você não casou com a tua mãe, então? Eu era franca, né, gente? Aí depois que eu fui entendendo, porque aí eu fui mãe, fui entender o que é ser mãe, e o tempo vai passando. E eu falava que a minha sogra era a pedra do meu sapato. Então, se a pedra estava no meu sapato, qual que era o pé que doía? O meu, não era o dela, não estava no dela. E a minha sogra, ela cozinhava bem, mas eu não queria que a comida dela fosse gostosa. Mas era, viu, gente? Eu também gostava. Mas eu queria que ele passava lá e jantava, chegava em casa, já tá. Se ele tivesse com fome, a comida ia estar uma delícia. Mas ele chegava em casa sem fome, ia comer aquela gororoba. Porque eu venho de uma tradição de família diferente da do Luiz Lauro. Eu gosto de molho branco, eu gosto de macarrão. Na casa da minha sogra, o macarrão era a mistura do arroz e feijão. Diferente, gente. Mineiro. E minha sogra fazia uma tal de abobrinha batida. Só mineiro que... É só a casca da abóbora batida. A minha mãe, gente, fazia a abóbora inteira. A minha mãe fazia o miolo da abóbora. Então, lá em casa não tinha porco. Lá em casa não tinha porco, gente. Era a gente que tinha que comer. A minha mãe era viúva, com um monte de filho, fazia a abóbora inteira. Tirava a casca e jogava no lixo, porque a gente era limpinho. Era pobre, mas era limpinho.
Aí onde já se viu fazer casca, jogar, desperdiçar a abóbora? É cultura. Mas eu falava assim, eu ficava de olho na minha sogra. Eu queria aprender. Eu falei, Dona Maria, eu quero aprender a fazer essa abobrinha batida, porque eu já bati na abobrinha de cinto, de tamanco, de chinelo. Já dei uma surra na abobrinha e não fica igual. Porque tem um jeito, esquenta bem o óleo e dá um susto na abobrinha. É só isso, está pronto. Não precisa cozinhar, ficar aquela coisa sorada, sabe? Igual a minha mãe fazia. Eu gostava da que a minha mãe fazia. Hoje eu gosto mais da que a minha sogra fazia. Hoje ela não faz mais. Eu não tive nem tempo de pedir perdão. Eu a tratava bem, eu fazia feira para ela, eu fazia supermercado, eu levava ela para passear, só que eu não gostava muito dela. Mas eu tratava ela bem, porque ela era mãe do meu marido. E a minha mãe ensinou que eu tinha que respeitar os mais velhos. Então eu tinha educação, mas eu tinha raiva dela. Né? Passou o tempo, eu era nora e tinha uma sogra. Hoje eu sou a sogra. E hoje eu tenho 2 noras e um genro. Então hoje eu preciso saber conviver com eles. Eu não quero que os meus... Não que eu não quero. Eu até quero. Até gostaria que os meus filhos fossem sozinhos conversar comigo. Mãe gosta de ficar sozinho com o filho. Mas não é prudente. Então, eu não convido só o meu filho, vem aqui sozinho hoje, eu vou fazer uma comidinha para você. Não, eu convido o casal e eu faço sempre o gosto da minha nora. Eu faço o gosto do meu genro, sabe por quê? Eles não são o meu sangue. Se eu falar uma palavra dura para minha filha ou para os meus filhos, eles podem ficar tristes um pouquinho, mas passa. Não fica com raiva. A minha nora e o meu genro podem criar mágoa e ira no coração. Então, eles eu tenho que tratar melhor. Às vezes, aí no seu ouvido está assim, ó. Mas você não conhece a minha sogra? Você não sabe quem é minha nora. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Eu tive que pedir perdão para a nora. Eu tive, às vezes, que fazer comida e falava, ai, aquela nora, ela é folgada, ela não tira o prato da mesa. Mas, Senhor, o Senhor me dá força para eu fazer o meu melhor. E Deus tem me dado graça, sabe? Eu preciso transbordar o meu coração, eu preciso fazer o meu melhor. Então, se você tem problema com a tua sogra, com a tua nora, peça para Deus revelar o que você precisa fazer para outra pessoa. Talvez um telefonema, uma flor, um passeio, eu não sei o quê. Um almoço diferente, um café. Às vezes basta um telefonema ou às vezes basta um abraço, gente. A pessoa, quando ela é mais velha, ela é mais carente. Então, que você possa tratar a outra pessoa da maneira que você gosta de ser tratada. Porque um dia a pessoa pode despertar e falar, puxa, essa pessoa está sendo agradável para comigo e você também. Porque tudo na vida é igual eco. O eco que você fala para o eco, ele responde para você. Então, a maneira de ser com a outra pessoa também é assim. Quanto mais você agrada o outro, mais você não faz para a pessoa ter gratidão, mas você vai receber de volta. E às vezes você pode não receber de volta daquela pessoa, mas você vai receber de alguém. Então faça sempre o seu melhor, porque é isso que você está de volta. Cada dia que passa, eu quero cuidar melhor do meu marido. Mesmo porque ele é merecedor disso, porque ele é uma pessoa muito especial. Eu passei por uma enfermidade há 6 anos atrás, porque às vezes a gente fala, se eu tenho Jesus, eu não vou ter problema, né? Jesus não disse que a gente não ia ter. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E eu passei por uma enfermidade, eu fiquei 61 dias internada, eu fiquei 40 na UTI, sem beber água, sem comer, em coma. Saí do hospital na cadeira de rodas, com bolsa de colostomia, com outro buraco no abdômen. O Luiz Lauro cuidou. O Luiz Lauro trocava. Ele falou que eu troquei fralda dele, foi pouco tempo. Ele trocou 1 ano e meio. Bolsa de colostomia, fezes. O cheiro não é bom. Eu nunca vi o Luiz Lauro falar, tá um mau cheiro. Ele ajoelhava e trocava a qualquer hora da noite. Então, ele cuidou de mim. Então, é assim, porque quando a gente se casa, a gente fala um para o outro. É tão bonito no dia do casamento. Eu, Yara, te aceito, Luiz Lauro, como meu marido. Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na escassez, amando-te e respeitando todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. A gente faz isso, mas a gente não sabe qual deles vai ficar doente. A gente fala um para o outro. Você não sabe se você vai ter dinheiro ou não ter dinheiro. Nós passamos por todas essas fases. E nós estamos juntos hoje pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus é na nossa vida. Porque Ele nos chamou para falar
para famílias. Eu lembro que logo no começo da conversão, uma pessoa, um evangelista, o Fausto Rocha, que já morreu, ele falou assim: vocês vão pregar, vocês vão testemunhar para casais. Eu não sabia nem o que era testemunho. No começo a gente não fazia testemunho, a gente falava testemunho. Era tão triste, sabe? E aí ele profetizou na nossa vida e a gente não tinha capacidade, nem sabia o que era. Mas Deus vai nos capacitando para dizer que vale a pena ficar junto, gente. Ontem eu fiquei sabendo de uma pessoa, pessoa próxima nossa, que estava... Estou muito mal, estou com gripe, estou com o olho doendo. E eu sabia que ela estava sozinha na casa dela. E o marido dela não estava lá. Porque o marido não estava, os dois têm o porquê deles não estarem juntos. Mas eu falei, pensei que triste. Sabe, porque a gente precisa muito um do outro. A gente precisa estar um encorajando o outro. A gente precisa falar palavra de carinho um para o outro. E saber qual é a necessidade, porque existem várias maneiras de linguagem de amor. Tem palavras encorajadoras, tem presente, tem presença. A gente tem que descobrir no outro qual é aquele que a pessoa precisa. O Luiz Lauro tem que descobrir em mim, não tenho que falar para ele que tem que descobrir. E eu tenho que descobrir aquilo que faz ele feliz. Só assim a gente pode viver um casamento sólido e sempre pedindo a bênção do Senhor Jesus. Essa é a Arinha. Vamos ver se vocês lembraram. Nós estamos... Não, mais forte. Nós estamos... Sabendo que Deus pode restaurar. Às vezes eu paro para pensar. Lembrei de uma fundura do negócio agora. Nossa. Nós íamos voltando aqui de São José do Rio Pardo. E vocês sabem que o alcoólatra, ele não admite que ele é. Enquanto eu não admiti a minha impotência, que um copo de pinga é mais forte do que eu, foi difícil admitir. O alcoólatra. Uma dose para mim é muito, o engradado é pouco. Nem todo mundo que bebe socialmente vira alcoólatra, mas todo alcoólatra já bebeu socialmente. Hoje eu desenvolvi palestra, falo em empresas no CIPAT, médicos ouvindo, todas as profissões. O índice de alcoolismo entre os religiosos hoje é muito grande. E entre os médicos também é muito grande no corredor dos hospitais. Mas nós íamos voltando aqui. Eu tinha um Corcel 2 na época. Hoje os carros, a seta do carro quase não faz barulho, né? Tic, 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 tic. Antigamente era tec, tec, tec. Lembra aqueles carros mais antigos? Você ligava a seta, acordava as crianças atrás, de tanto que fazia barulho, tec, tec, tec. E quando queimava de um lado, do outro lado, ficava fazendo rápido, tec, 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 tec. E eu vinha voltando, já tinha bebido tudo que podia. Chegou em Mogi Guaçu, dei sinal, tec, tec, tec. Ela, você não vai parar, né? Eu calo a boca. Eu não acredito que era eu. Certo que eu estava endemoniado. Aí parei no posto, comprei 8 latas de cerveja, as crianças dormindo atrás, no Corcel, chovendo, e o limpador, pá, 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 passava cigarro no para-brisa, pensando que ia melhorar por fora, passava jornal, e ela discutindo comigo. Porque você não tem responsabilidade, beber com as crianças no carro, fumava. Gente, eu fumava com o carro fechado, fumava dentro do carro, e dirigindo, e ela falando, porque vocês sabem que quando o casal começa a gritar um com o outro, porque quando eu namorava com ela, eu falava baixinho. Começa quando grita, porque o coração está longe. Quando você fala baixo, que o coração está em sintonia, você escuta. Não é verdade? Aí comecei a discutir com ela, ela falando, e eu querendo ofender ela. Tinha umas éguas e umas vacas pastando do lado de lá da cerca. O que eu fiz? Mostrei a égua e as vacas. Falei, olha lá teus parentes lá, ó. Ela, que era muito franca, falou, é assim, minhas cunhadas e minha sogra. Aí, fomos brigando até o pedágio em Campinas. E hoje, quando eu olho... O que foi? Gostou? Vem cá. Estranho. Não sei, eu nunca sei o que eu vou falar. Às vezes eu falo falei alguma coisa que você não gostou? Deixa para lá. Não, que isso. Se tiver alguma diferença, o pastor vai orar para a gente aqui. Você mudou assim, estava rindo, de repente você derrubou o sistema?
Não é nada. Não, bem, eu conheço você, 40 anos junto. Alguma coisa aconteceu aqui no sistema. Vamos fazer... Nós estamos em Mococa. Não. Vamos fazer, como é que chama o negócio do computador lá? Reiniciar? Vamos reiniciar aqui, vem cá. Hã? Como é que é? Autolote? Control, é isso. Alguma coisa, fala para mim. Vou falar, hein? Pode falar. Falou que eu estou bonita hoje. Ah, e você queria que eu falasse o quê? Que eu sou bonita todo dia. Ô, gente, às vezes eu lembro de perguntar isso para ela, se eu falei alguma coisa que ela não gostou, sabe por quê? Porque a gente tem muitas dinâmicas, em mais de 2.000 palestras, em tudo quanto é igreja, falando do amor de Cristo. Porque antigamente eu fazia as coisas muito errado. Naquelas festas que eu bebia, eu pegava telefone de mulheres que ela conhecia. Hoje eu só conto isso para dizer que Deus pode restaurar uma vida. E eu deitava bêbado, e quando eu acordava de madrugada, só quem já viveu essa experiência, o pecado te deixa com medo. Tocava o telefone, não era nem celular em 98, 99, tocava o telefone, eu morria de medo, será que é alguém? E eu acordava cedo, a Yara estava encurvada. Tem uma mulher na Bíblia que fazia 18 anos que ela estava encurvada. A mulher não encurva de uma vez assim, ela vai encurvando, um cheiro diferente na camisa, você não sabe fazer nada, casei com a mulher errada, a mulher vai encurvando, encurvando, e eu levantava cedo, com aquele medo, será que alguém viu? Será que alguém sabe? Aquele medo, o pecado te dá medo, você assusta com tudo. E eu passava na cozinha, eu queria que ela falava alguma coisa para ver, passava para lá, passava para cá, e ela triste, eu chegava perto dela e falava assim, você está diferente, o que foi? Foi nada. Graças a Deus. Mas era. Hoje eu pergunto para ela, e eu vou falar para você, marido, quando você vê a tua mulher triste, você pergunta para ela, o que você tem? Falar, não tem nada, aí que tem. Bem, o que foi? Não foi nada. Aí que foi? Você vai perguntando. Até ela falar. Você assusta às vezes. Bem, você está diferente hoje? O que foi? Não foi nada. Bem, fala comigo, sou teu marido. Fala comigo, meu amor. Porque às vezes a mulher pergunta, vem cá. Um dia ela perguntou para mim uma coisa, presta atenção no homem. Pergunta que você perguntou se eu te amo. Você me ama? Lógico que eu te amo, bem. Se eu não te amasse, eu não estava 40 anos com você, aguentando teus mau humor tem dia. Eu te amo. Ela ficou triste. Pergunta de novo. Você me ama? É assim que eu respondo agora que eu aprendi. Pergunta. Você me ama? Lógico que eu te amo, Yarinha. Mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. Você é o motivo de eu estar vivo, meu amor. Responda assim para a mulher. Se você chegar perto dela, dá uma perfumada para responder. Dá até um trelelê nela assim, de repente. Se você responder. Né? Mas a gente cresce com um sistema... Gente, nós ferimos quem mais nós amamos. Nós ferimos quem mais nós amamos, sabe? Hoje eu olho para ela, nós ficamos 3 anos separados na mesma casa, 3 anos separados na mesma casa, não falava, muitas vezes só por bilhete, mas essa mulher tem um humor que não tem tamanho, porque um dia eu escrevi para ela assim, ela tem mais facilidade, e é o seguinte, deixa eu confessar todos os pecados para ser curado. Tudo que era de responsabilidade dela trazer para cá, ela trouxe. Trouxe o terno e as camisas que ela precisava trazer. Bem, não esquece de pegar sapato e a gravata. Olha aqui. Olha aqui. O que era para eu pegar, fiz a barba, larguei a aliança em cima da pia. Bem, pega a aliança, a gravata e o sapato. Chegou agora, eu falei, bem, não trouxe sapato, nem gravata, nem aliança. Mas ao invés dela falar, tá vendo, você esquece tudo, ela não tem problema, meu amor. Vamos orar que Deus vai abençoar da mesma maneira. Porque senão a gente pensa, eu não estou igual aquele cara que foi no médico, chegou lá e falou, doutor, o cara foi no médico, doutor, eu estou esquecendo demais as coisas, doutor, acho que eu estou com amnésia. Aí o médico falou, desde quando? Ele, desde quando o quê, doutor? Imagina. Marido, deixa eu dar uma dica para vocês. Ô irmã, eu esqueci o sapato, irmã. O sapato, a gravata e a aliança. Você imagina só? Nosso neto estava em casa. Mas olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha aqui. Porque eu tiro a aliança para lavar o rosto que corta. A minha aliança, não. A minha aliança, deixa eu falar para vocês. A minha aliança fica aquele corte. Se você lavar o rosto, corta a pele. A minha aliança que gasta, entendeu?
Vou mandar polir mesmo, eu já ouvi. Sabe o que acontece? Você precisa aprender a não deixar roubar a tua paz. A gente vai, no começo eu era outra pessoa. Eu estava, por exemplo, na mesa de casa assim, ó, faz de conta que isso aqui é um copo. O marido está na pia, eu virava um dia, quebra o copo. Em vez de eu catar o cargo do copo, quem que largou esse copo aqui na beirada da pia? Você quer achar um culpado. Quando você aprender a preocupar com aquilo que merece preocupação, não deixe, esquece um remédio, nós vamos para congressos fora. Primeira oração que eu faço quando o pessoal sai da cidade, Senhor, não permita que um carregador de celular tire a paz do casal. Não permita que se ele esquecer um barbeador, não veio o negócio de fazer barba? Acho que veio, né? Nem lembrei se eu peguei o barbeador. Porque às vezes o casal perde a paz, chega na igreja, bate a porta do carro. Gente, eu tenho pedido, hoje meu filho com a minha nora, uma delas foi em casa. Ele sente alegria. Porque se a gente não vigiar, como é que você vigia? Vou te ensinar para os maridos. Mulher, para você conseguir conviver com ela, Roberto Carlos canta uma música assim, conte ao menos até 3, se precisar, conte outra vez. Não é? Você tem que ser marido via satélite. Não estou falando que não tem que estar presente. Estou falando quando a mulher conversa com a gente. Você já viu quando chama no Jornal Nacional, diretamente lá da concentração, tira o Marcos. Ele aparece e fica assim. Oi, Galvão, estou aqui na concentração. William Bonner, direto de Brasília. Heraldo Pereira. Ele fica lá assim. Você pensa que ele não vai falar. É que a imagem vem rápido e o som dá um delay no satélite, demora a vir. Cheguei em casa, eu e ela, liguei para ela. Bem, você já jantou? Bem, eu jantei, tomei uma sopa, está frio. Você quer que eu faça? Eu falei, não precisa não. Passei no Barvoga, peguei um pastel, fui comendo pastel, pertinho de casa. Cheguei lá, peguei o papel que embrulha o pastel, joguei na pia. De repente ela passou lá, cheirou o papel. Você comeu pastel, bem? Não trouxe para mim? Pronto. Eu comi, bem. Mas eu fiz assim, para aí, porque eu fiz uma aliança comigo de não deixá-la entristecer. Assim, se depender de mim, minha mulher não vai chorar mais. Se depender de mim, vai acabar a gritaria na minha casa. Se depender de mim, essa mulher vai ser mais feliz. Ela já sofreu demais com o mineiro machista que eu era. Aí corri lá, liguei para o Serginho. Serginho, pega um pastel de carne e um de queijo, embrulha que eu já passo e deixo. É R$8, custa R$4 cada pastel. Levei R$8 trocado de moeda, 5 e 3 de moeda. Passei com o carro, já deu no saquinho, voltei correndo. Surpresa! Trouxe. Ela pegou o pastel de carne, falei, cuidado que está quente. Dá uma soprada no vento do pastel. Ela abriu o pastel. Carne. Falei, ela vai querer de queijo. Ela mordeu o queijo, até esticou assim, ela soltou o queijo. Eu acho que aquele que você comeu, eu queria daquele, acho que é de palmito. Eu fiz via satélite. A minha vontade é falar, você não quer comer, mal agradecido. Eu fui lá, nem banho eu não tomei. Mas você tem que mudar o vocabulário. Falei, bem, eu trouxe... Não, meu amor, eu como de queijo mesmo. Mudou a história. Sabe por quê? Dentro das coisinhas pequenas que nós caímos. Hoje, quando eu vejo a nossa vida, nós vamos falar na igreja. Eu fui lá em Minas, saí convidando o povo, o padre falou assim, Luiz Lauro, ele apresenta, eu sou há 15 anos batizado na igreja evangélica, mas eu sou chamado para ir falar para os casais. Encerramos o ECC em Piracaia, os padres da Rede Vida celebram a missa e nós encerramos o ECC falando do amor de Cristo. Eu chego na igreja, eu abro, peço a Bíblia do padre, nós abrimos e falamos que o anjo apareceu e falou assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vamos falar sobre ele. E fecha a Bíblia. Está na Bíblia, não está na Bíblia? E nós chegamos lá, não falamos como eu falo, a graça e a paz do nosso Senhor. Nós falamos da igreja católica, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo fala para sempre, seja louvado. E você que não tem um parente convertido ainda, precisa pedir a graça de Deus para te dar sabedoria.
Eu vou lá em Caconde, no terço de São Pedro, Santo Antônio, São todo juninho, eu vou lá, levanto a bandeira do mastro, no começo nós viramos para crente, né? Ninguém convidava nós. Eles viraram para crente. Viraram para crente. E nós íamos lá, Yara levava um presente, e levava um vestido, uma blusa, um abraço, um CD, um livro, sem falar. Oração, oração. Nós já vamos lá hoje, meu irmão que é católico fala para mim, você podia rezar aqui a hora de levantar a bandeira? A hora de comer, faz uma oração para nós, a gente já ora. Porque tem muita gente que converte e fica louco. Vai agredir o irmão que não conhece a palavra de Deus ainda, achando que é pela força. É pelo testemunho que a gente dá, viu, amigos? Eu chego nos lugares, eu vendo feijão. Tem uma perua aí fora. Faz 15 anos que eu trabalho com essa empresa de feijão, fazendo locução de porta de mercado em São Paulo. Pôr uma caixa de som na porta do mercado. E nunca fui tão feliz na minha vida. Porque não deixei nada entrar no meu coração do passado, não me aposentei com política, vivo feliz fazendo a obra do Senhor, vendendo feijão. E eu chego no mercado, eu pergunto, mostra a minha imagem na televisão do mercado, falo para a pessoa assim, quem o senhor acha que me curou? Santo Expedito. Sim. E a senhora? São Judas Tadeu. Sim. E o senhor? Nossa Senhora. Sim. E o senhor? Cada um. E o senhor? Chico Xavier. Que cada um entenda uma coisa. Peça a graça de Deus para ministrar no teu coração. Eu falo para as pessoas, se eu falar para o senhor que não foi o Chico Xavier, o senhor vai ficar triste comigo. Se eu falar para a senhora que não foi São Judas Tadeu, que não foi Santo Expedito, vamos fazer o seguinte, eu vou declamar um versinho aqui, de 30 segundos. No final do versinho vai vir um nome. Todo mundo que souber esse nome, fala bem alto. Se você souber, você fala bem alto aqui, tá bom? Vou fazer 5 microfones, você fala o primeiro nome que vier. Eu falo para a mulher, se for Chico Xavier, a senhora grita. Se for Santo Expedito, a senhora grita. Quem a senhora achar que é, a senhora fala. O versinho é assim. Quando eu fizer com o microfone, você grita. Bem alto que você puder, se você sentir no coração. Eu andava muito triste, até sofrendo demais. Nada para mim dava certo, eu só andava para trás. Eu me sentia infeliz, na vida não tinha paz. Encontrei com um amigo, me disse, calma rapaz, eu vou te dar um remédio que é o melhor que existe, vai resolver seu problema, você vai deixar de ser triste. É o remédio da família e tem um grande valor. Cura rico, cura pobre e contém paz e amor. Pode tomar qualquer hora, alivia qualquer dor. A receita é um livro, o remédio é um doutor. Se você estiver nervoso, nervosa, doente, ele te cura e te acalma. Cura a doença do corpo, cura a doença da alma. É o melhor remédio, é fácil de encontrar, está no fogo, está na terra, está na água e está no ar. E não vai lhe custar nada, basta só acreditar. Você tomando com fé, fica leve a sua cruz, vai clarear seu caminho, você vai encontrar a luz. Então eu perguntei o nome, ele me disse, é? Jesus! Ele que está aqui nessa noite, para tocar no nosso coração. Queria fazer uma oração com vocês agora, nessa noite. E dizer que tudo que nós passamos, como 12 dias na Unicamp, eu de fralda, de sonda, um câncer agressivo, fui curado. Poderia não ter sido. Em Daniel 3,17 está escrito, ó rei, se o nosso Deus nos salvar, ele é o único Deus. E se não salvar, ele continua sendo o nosso Deus, se não me livrar do fogo. Porque não é porque Deus cura que eu sirvo, é porque ele me dá uma paz que eu jamais imaginei que eu fosse ter. Pensei em suicídio várias vezes. Aqui na fazenda, uma noite, amarrei o peso de trator New Holland, que eu comprei na Mocafor. Naquela época, não sei nem se tem essa loja ainda. Comprei um trator New Holland, balancei o peso na represa, e a mão do Senhor não permitiu que eu jogasse aquele peso. Quem suicida não queria morrer. Quem suicida queria viver. Quem suicida não queria acabar com a vida, queria acabar com a dor. Não julgue quando você chegar no lugar que alguém suicidou, não fala que ele vai para o inferno. Lá em Campinas, um homem pulou de um viaduto bêbado, louco, com 1000 problemas, coberto com a lona preta, o bombeiro chegando, a mulher chorando desesperadamente. Ai, pastor Fernando, o pastor que me pastoreia, olha aí, pastor, foi na igreja várias vezes, pastor, minha tristeza é saber que ele vai para o inferno. O pastor, não é o que nós estamos vendo, muita coisa parecida na televisão. Pastor é aquele que pastoreia, não é aquele que quer tirar a lã da ovelha, é o que pastoreia. Virou para o bombeiro, senhor bombeiro,
Pela sua experiência, quantos segundos o senhor acha que esse homem levou para chegar lá de cima? Que o bombeiro olhou, levou uns 12, 14 segundos. O pastor virou para a mulher do homem, a viúva: minha irmã, se nesses 12 segundos ele arrependeu de pular, Jesus salvou seu marido. Pastor, não estou dizendo que nós temos que incentivar o suicídio, mas você chega num lugar que alguém morreu, peça uma palavra do Espírito Santo para você ministrar paz no coração de quem ficou. Não é verdade, meus irmãos? O Salmo 116 que eu decorei fala assim: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Quem sabe você chegou nessa noite aqui numa caverna de horrores, num vale de humilhação. Você até riu, porque a gente ri, mas quem sabe hoje você precisa fazer uma renovação e dizer: Senhor Jesus, eu quero continuar mesmo contigo. Depois do que eu vi a imagem desse casal, realmente o Senhor muda, o Senhor dá paz, mesmo tirando as coisas materiais, não nos falta nada, porque o Senhor, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Esse é o evangelho que eu conheço, o evangelho da cruz, que não é tudo que você quer que acontece. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu gostaria nessa noite abençoada que Jesus nos trouxe aqui, esse casal amoroso, cheguei aqui 4 horas da tarde, tomei um café gostoso, falamos de tanta coisa, me emocionei de ver a história da igreja, de ver o coração deles queimando por almas, é o mesmo que eu e Yara temos. Se você sentir no coração, você repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, até aquele que só hoje eu te confessei. Senhor Jesus, me ajuda a consertar tudo aquilo que está errado no nosso casamento. Pela tua graça, eu recebo essa bênção. E hoje, eu renuncio toda aliança que eu tenha feito com outros deuses, ou que alguém fez em meu nome. Eu renovo hoje a minha aliança. Eu te recebo como o único Salvador da minha vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero fazer uma pergunta, que eu faço todo lugar que eu vou. Alguém aqui hoje que foi convidado, que está desigrejado, que está andando como eu andei muitos anos, com boa intenção, cheio de boa vontade, mas que não tem dado certo alguma coisa. Você que ainda não verbalizou, aceitando, entregando o teu coração a Jesus. Nessa noite, alguém aqui que gostaria de fortalecer na fé do Senhor, que tem achado alguma dúvida que tem chegando, o inimigo, o objetivo dele é tirar o foco da nossa fé. Tem alguém aqui que gostaria de orar comigo nessa noite? Algum casal que gostaria de orar comigo com a Yara para fortalecer a sua fé? Dá um sinal com o dedo. Se você sentir no coração de orar, sem constrangimento, sem exposição de ninguém, mas de repente você vai sentir no coração, diz Luiz Lauro, alguma coisa que você falou parece com a nossa vida no passado. Não precisa falar para mim nem para a Yara o que é. Eu queria orar com você nessa noite. Tem alguém que gostaria, algum casal que gostaria de orar conosco nessa noite? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça. Guia-nos, Senhor, as águas tranquilas e os pastos verdejantes. Nós falamos na abertura que casamento perfeito e família perfeita é igual montanha azul. Só existe quando a gente vê de longe. Mas se o Senhor estiver conosco, Senhor, se tem alguém aqui hoje que não te conhecia, que possa levar Jesus para casa hoje. Se Jesus te acompanhar, as tempestades virão, mas Ele navega no meio das tempestades da vida. Som do nosso coração. Muitos aqui hoje, Senhor, precisando de um toque. Alguns na área da saúde, muitos na área emocional, muitos na área financeira, outros na área de relacionamento, Senhor. Toca no coração de cada um. Lembra-nos, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, nem as lutas e nem aquilo que nós precisamos, que é a nossa necessidade diária. Abençoa essa igreja poderosamente, o ministério de casais, as crianças que estão lá, que ouviram a sementinha. Abençoa o pastor dessa igreja. Abençoa essa cidade, seus dirigentes, Pai. O Senhor pediu para orar pelas autoridades, que nós possamos ser luz
Que ao olhar para nós, Ele sabe que na vida da gente tem alguma coisa diferente, que o Senhor está cuidando de nós. Obrigado pela vida da Yara, mulher inspiradora. Ela nunca conspirou contra mim, mas ela inspira eu caminhar melhor. Obrigado pela tua graça na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas por nós, por isso estamos. Deus abençoe.